O Erickson, você quer continuar a pergunta lá para a gente desenvolver aqui, enrolar? Ou tem outra pergunta? Porque aí o que acontece? O que você me perguntou ali em off é uma continuidade daquilo que a gente vem tratando desde a semana passada, né? Então, como hoje eu pretendo falar algo um pouco mais, algo diferente, né? Um pouco mais direcionado para outro lado, mas se você quiser, a gente continua aí e tenta acrescentar mais alguma coisa. Ou tá tranquilo a questão da dúvida? Não, para mim tá. Tá? Os irmãos têm de repente ficou, né? Alguma explicação que não foi assim a contento. Eu estou falando da aula passada, ou das aulas até aqui, de repente tem mais alguma dúvida aí, vocês já expõem agora, porque a gente dá continuidade. Vai falar da página 127? Mas do que ponto? Do plano de Deus de organização da igreja. Sim, vou. Vou sim, um pouquinho mais para frente, eu não ia agora, mas essa questão, se você quiser já tocar no assunto, não tem problema, a gente engrena, porque tem a ver, né, com a aula, até a aula passada nós falamos aí. Então, você tem alguma dúvida, você que leu, fez alguma anotação, tem alguma pergunta? Pergunta que eu tinha feito para você, quem eram os dirigentes da igreja da época de Paulo, que ele só fala Timóteo, Tito e outros, né? A questão é o seguinte, ele direciona, são 3 cartas que a gente chama de cartas pastorais, ou seja, são direcionadas a uma pessoa. As cartas de Paulo geralmente são direcionadas à comunidade, né? A igreja de Filipos, a igreja de Tessalônica, a igreja de Roma, a igreja de Corinto. Então é direcionado à igreja, à comunidade, a igrejas e tal. As 2 cartas, 1 e 2 Timóteo e Tito, são direcionadas a uma pessoa, ou seja, ao pastor. Por isso nós chamamos de cartas pastorais. E tem as cartas universais, né? Por exemplo, a de Tiago é uma carta universal, de Pedro, 1 e 2 Pedro, Hebreus também é uma epístola, né? Uma carta universal. Universal, porque falar universal, católica não ficou boa, né? Mundial, e piorou. Cósmica, ou seja, para todo mundo. Não é que você fala católica, mundial ou universal, parece que não, né? Tá meio ruim esses termos aí ser usados, né? Uma piadinha meio sem graça, mas tá bom. O que acontece? Essas são cartas direcionadas a pastores. Então, não é que só havia esses 2. É que essas cartas são direcionadas a esses 2. Ou seja, a Tito e a Timóteo. Mas cada comunidade de fé, ou seja, lá em Filipos, tinha lá um pastor, né? Ou pastores, que nós já aprendemos. Pastores e diáconos. Lá em Tessalônica, também. Lá em Corinto, também. Então, todas essas comunidades de fé tinham dirigentes. A questão é que me parece que em todas as igrejas do Novo Testamento não havia uma igreja que era dirigida por uma pessoa. Até mesmo a carta de João, primeira carta de João, não é primeira não, acho que é segunda, né? Segunda ou terceira, vamos ver aqui. Terceira carta de João, essa também é uma epístola e direcionado aí a uma comunidade de fé. Tanto é que João, ele começa, é uma carta bem curtinha, né? 15 versículos, um negócio assim bem resumido mesmo, que é um bilhete, não é nem uma carta, né? O bilhete de João. Então, o presbítero ao amado Gaio, a quem na verdade eu amo. Então, olha só, era direcionado a esse irmão chamado Gaio. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma, porque muito me alegrei quando os irmãos vieram testificar da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amados, procedestes fielmente em tudo que procedes fielmente em tudo que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, que em presença da igreja testificaram a tua caridade, aos quais se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. Porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Portanto, aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Então, é bem possível que João está direcionando aqui essa epístola a esse irmão chamado Gaio, que possivelmente é o líder desta igreja. Agora, olha que coisa interessante no verso 9. Havia outro líder lá, né? Ou outra pessoa que queria a liderança, que queria ser um líder. Me parece que ele não era uma pessoa aprovada.
né? Aquelas pessoas que queriam de qualquer forma ser líder e tal, o Paulo Gai. Tenho escrito à igreja, olha só, tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Alguma versão aí diferente da palavra primado? Que gosta muito de ser o mais importante entre eles. O primeiro, né? Não os recebe. Isso, então, o primado, o primeiro, quer ser mais importante. É o cara que quer se destacar. Pelo que, se eu for trazer à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isso, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los, e os lança fora da igreja. Amado, não sigais ou não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Todos dão testemunho de Demétrio. Olha só, até a mesma verdade. E também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Tinha muito o que escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente e falarei de boca a boca. Pai seja contigo, os amigos te saúdam, saúda os amigos pelos seus nomes. Então a gente percebe que pelo menos, potencialmente, 3 líderes, Gaio, Diótrefes e Demétrio. Não é? Então possivelmente eram 3 líderes dessa comunidade de fé que João, o apóstolo João, ele mesmo fala que o presbítero, né, porque ele também pastoreava a igreja lá de Éfeso, ele era um pastor, ele faleceu lá pastoreando uma comunidade de fé, tanto aparece lá em Apocalipse. E aí o que acontece? Então aqui a gente já percebe também 2 líderes aprovados por João e um líder que estava sendo desaprovado por João. A questão é que me parece de fato que todas as igrejas do Novo Testamento não eram dirigidas por uma pessoa. Esse governo episcopal me parece que não tem lugar na Bíblia. Ou seja, que este homem, um homem só, um líder só, ele dê a diretriz de tudo. Né? Não tem, amados. Isso não tem. E o que acontece? Então a gente percebe que esse governo colegiado, esse governo da igreja, né, o pastorado colegiado, é uma forma muito mais eficaz, eficiente, de você conduzir um povo, um rebanho, né, um grupo de pessoas, e ainda mais nos nossos dias. Se era naquela época, imagina hoje. O próprio João, na sua primeira carta, no capítulo de número 3, capítulo de número 2, melhor dizendo, lá pelos versos 14, 15, alguma coisa assim, ele vai falar, por exemplo, que tinha jovens na igreja, tinham velhos na igreja, e tinham adultos, né? E tinham crianças na igreja. Então a gente percebe aqui as diversas gerações na igreja. Então imagina só a dificuldade de você lidar com todas essas gerações, né? Esse conflito que há, de você entender o ancião, de você entender e pastorear a criança, o jovem, o adulto e o adulto casado. Imagina só, para um homem dar conta de tudo isso, gerir tudo isso é muito difícil. Então é por isso que hoje a gente entende que a maneira mais bíblica, mais relevante, mais eficaz, mais adequada para dirigir a igreja é quando há líderes na igreja. E esses líderes, eles devem ser capacitados a cuidar de pessoas. E o que é isso se não pastorear, irmãos? Nós estamos falando de títulos, não é isso. Encher o povo de títulos, né? Porque tem igreja aí que tem mais obreiros nos títulos do que membros. Eu congreguei numa igreja que tinha, acho que 16 ou 18 diáconos. A igreja era de 150 membros, irmão. As contas que eu fiz lá, não me lembro, mas era em torno de 3 membros para um diácono, ou um diácono para 3 membros. Né? Então, muita gente, muito título, sem função e sem serem, o que gera? Problema, vaidade, ego, aquela coisa toda. Então, na verdade, a gente entende que Deus ele fez uma proposta de uma comunidade de fé e a respeito da liderança. É que essa liderança fosse primeiro madura, né? Que fosse gente que conhecesse a Deus, gente que cuidasse de gente e não que ficasse só com títulos, porque a Bíblia não lida com títulos, a Bíblia lida com funções. O que são funções? São exercício, tarefas e exercício que compete àquele cargo, né? Diga aí. Eu estava falando assim que não exerce o título em si, mas a função. Então, por exemplo,
Se eu tenho chamado para ser pastor, pastoreio minha família, na verdade. Todo pastor deve pastorear a sua família. É o primeiro rebanho dele, primeira igreja, né? Tem como tirar um exemplo, tirasse esse título assim, de pastor, mas colocar uma comunidade de pessoas sem ter título, sem ter nada, pastoreando, que nem aquela mulher deu exemplo, tirar o nome de diácono que não precisava, que nem a Igreja Batista, para não haver essa exaltação, colocar mais um foco assim, não, esse daqui vai comandar, porque tem que ter um, né, para tomar as rédeas do... Tem uma pessoa para dar uma direção, né? Para dar uma ajuda, pelo menos tentar identificar o ponto certo. É assim, mano, não tá errado você colocar o título, esse aqui é o pastor da igreja, esse aqui é o diácono da igreja. O problema não é ter o título, o problema é ter o título e não exercer a função, entende? Esse que é o maior problema. Mas tem como eu exercer a função sem ter o título, sendo membro da igreja, mas não tá ligado a nenhuma área ministerial em si. Veja bem, eu falo assim, quem é que dá diretriz aqui, que dirige aqui? É o nosso líder. Você colocou um nome, um título, líder? É o Erickson. Tá, então o Erickson é o quê? É o irmão mais velho. Então o irmão mais velho já é também um título. O líder é um título, o pastor é um título, o presbítero é um título. O problema não é o título, Erickson. Esse não é o problema maior. O problema é o cara ter o título e não ser. Entendeu? Não exercer a função e não ser aquilo que o título aponta. Se o título aponta para pastor, tem que ser um pastor. E para ser um pastor, aí tem que entrar naquela lista de critério, né, de exigência de 1 Timóteo 3. Um cara simples, um cara que é exemplo na família, um cara que ensina, um cara que é honesto, um cara que é maduro, que conhece Cristo, que ensina a palavra e tal. Então o problema não é título. Não é, porque senão, igual você pega em algumas igrejas, não tem pastor, mas tem ancião. Qual a diferença? Não é pastor, mas é isso, é aquilo. Então, você vai ter que identificar a pessoa com alguma coisa. Alguma coisa. Não, esse aqui é um irmão que coordena a gente. Então, é um irmão coordenador. Você entende? Então, o problema nosso não é título. O problema é quando o cara tem o título, mas ele não é vocacionado e não entra nos critérios. Aí que é o maior problema. Eu vejo que talvez a tua preocupação é vamos criar um negócio mais tranquilo, mais informal, seria essa a ideia? Um negócio mais não tão institucional, cheio de títulos e tal, seria essa a ideia que você acha? Porque se eu falasse isso, você já tinha falado, acho que foi na Ministério Pastoral, na Ética Pastoral. Ética Pastoral, que você falou que a ideia de Caio Fábio também era esse. Sim. Mas dentro desse coisa não ter uma liturgia em si, a liturgia é não haver liturgia. Exato. Então ia contradizer a minha palavra. A gente não sabe fazer outra coisa a não ser isso que a gente faz. Ou seja, nos reunimos, alguém, e a vida inclusive, a vida precisa, as pessoas na vida precisam de outras pessoas que, entre aspas, governem no sentido que alerte, que tenha mais experiência, que pegue na mão, que ajude, você entendeu? Que caminhe junto. Então, a gente está falando de um convívio social, não é nem igreja apenas. Se nós não tivéssemos as autoridades constituídas... Não é o político em si? Não. Sim e não. É porque eu não quero que vocês entendam político como político partidário. Não, mas se for o político lá atrás da polis, a pessoa que se preocupava com os problemas da polis, ou seja, da cidade, aí sim, né? Porque assim, há alguns equívocos. Quando a gente fala de política, ou a gente fala de autoridade, fala assim, mas a Bíblia não diz em Romanos 13 que toda autoridade é constituída, estabelecida por Deus? Ele fala, então quem estabeleceu esse político foi Deus? Não é nesse sentido. O que a Bíblia diz é que essa ordem foi instituída por Deus. Existe uma ordem chamada de funcional, não ordem hierárquica. Qual é o problema da ideia de hierárquica? É que um manda e os outros obedecem. O que é a ordem funcional? É que existe uma pessoa que tem uma função de coordenar as outras. Coordenar. Então, ela ordena com. Entendeu? Não ordena sobre. Olha só, essas questões que a gente precisa entender e equilibrar aqui. Não é que Deus ele disse assim, não, vocês se viram aí, cada um por si. Não é essa ideia. Senão vai virar uma baderna, uma babel, uma bagunça, uma confusão. Desde a criação do homem e da mulher, Deus estabeleceu, o homem será o cabeça, não é isso?
Só que o cabeça, no sentido aqui do homem e das demais relações, é de guiar, é de proteger, é de prover as necessidades, é de prever os perigos. Essa é a ideia do cabeça. Agora, essa mente nossa, pecaminosa, essas relações afetadas pelo pecado, a gente acha que ele, por ser líder, por ter uma posição administrativa, por ter algum poder social, psicológico, físico, intelectual, financeiro, entre aspas, espiritual, essa pessoa manda, oprime e decide a vida do outro. Aqui que está o problema. Mas é o que acontece na nossa vida. Infelizmente, por falta da compreensão bíblica. Então, a estrutura está errada, a proposta da Bíblia está correta. O problema é que entre a estrutura e a proposta da Bíblia, a gente percebe que essa estrutura está corrompida. Está corrompida pela mão do homem, né? Não pela proposta de Deus. Como é que nós vamos resolver esse problema? Porque não adianta a gente identificar o problema se a gente não conseguir resolver o problema. Porque se a gente, um exemplo, aconteceu essa coisa aí que você falou, que é o líder oprime os caras lá. Como é que nós vamos conseguir resolver se numa uma assembleia ou alguma coisa suprema que comande todas as igrejas em si brasileira? Sim. E se tivesse, quem comandaria essa também? Mas não haver só um em si, mas haver... Deixa eu ver... Já houve tentativas, Edson. Na época de Caio Fábio mesmo, havia uma presidência nacional sobre as igrejas evangélicas, né? Ou pelo menos sobre muitas. E o próprio Caio Fábio foi, um período, esse presidente. Ele disse, eu caí num erro, numa armadilha, porque Deus não me chamou para ser esse líder desses líderes, Ele me chamou para ser um evangelista, pregar o evangelho, a palavra de salvação. E ele fez muito bem isso por seus 20, quase 30 anos, um negócio assim. O que acontece? Na verdade, eu não tenho muita esperança com aquilo que está daqui para trás. Eu não tenho muita esperança. Porque para você formatar, para você refazer a mente de uma pessoa que é líder é muito complicado. Né? Muito complicado. O que nós podemos e devemos fazer é essa nova geração. São jovens, são crianças, são pessoas que estão aceitando a Cristo, discipulá-las da forma que a Bíblia ela nos ensina. Então, eu não tenho esperança naquilo que está para trás. Né? Então, e também não tem a solução de tudo, não. Mas a gente precisa combater tudo isso de que forma? Pela instrução. Eu não vejo outra forma, outro jeito, a não ser pelo discipulado, a não ser pelo ensino, a não ser por a gente identificar isso, denunciar isso e ressignificar isso com essa nova geração. Jovens, pessoas que estão dispostas a sentar numa sala de aula, a ouvir alguém, entendeu? Então, a gente pode perceber que são poucos os pastores que vêm. Não é porque eles frequentaram antes, é porque já tem uma mente formada, estabelecida, condicionada e é aquilo. Aí é complicado. A gente só ensina quem quer aprender. A gente só pode ensinar uma pessoa que tem um coração ensinável. E aí, uma criança, um jovem, um novo convertido, é muito mais propício, né, a essa abertura do coração para ouvir, porque ali não tem alguns condicionamentos. Então, quando a gente pega crentes antigos, líderes, pessoa que inclusive já ensina, prega, existem algumas barreiras que eles mesmos foram elegindo. Então, é muito complicado. A questão é, a gente sempre precisa voltar para a Bíblia. Isso não é de agora, sempre aconteceu na história. Esse desvio, né? Esse desvio mesmo, desvio de conduta, desvio de conduta de liderança, sempre houve, desde Constantino, inclusive, não, antes, aliás, a gente leu aqui em 1 João, já havia um camarada que ele queria ser o primeiro, queria mandar, recebia achava que a igreja ele tinha direito de falar, não, esse aqui eu não recebo, esse eu recebo, quer dizer, já usurpando a igreja para si. A gente está falando de 1 João, a gente está falando antes do primeiro, aliás, no primeiro século. Então, olha só, aí na história a gente vai estudando, a gente vai vendo. Em Constantino isso se agrava de escala mundial, né? Onde são criados esses bispos e tal, essas pessoas que comandam sobre as outras. Então, na verdade, quanto mais foram feitas essas estruturas, onde haveria líderes sobre líderes, isso me parece que piorou mais ainda, porque sempre vai haver a vaidade. Houve na história 2 papas, um no Oriente e outro no Ocidente, Constantinopla e Roma. Então a gente percebe que a vaidade humana, ela aflora.
É muito complicado. Você ser líder é muito complicado. Chamado por Deus, a pessoa ela se desvirtua. Os pais da igreja eram tudo da mesma época, não era? Ou não? Não. Os 12. Nós estamos falando dos apóstolos. Não, os pais da igreja católica, o Santo Agostinho. Não, tiveram várias, são épocas diferentes, né? São Tomás de Aquino, Agostinho, Irineu de Leão, Atanásio de... Porque se eles fossem tudo da mesma época seria uma boa, não seria? Talvez sim, talvez não, porque eles também não concordavam em 100% um com o outro. Mas ia dar uma boa ajudada. Não sei, talvez não. Por exemplo, houve, na época de Martinho Lutero, teve outros líderes, né? Então, não é que eles concordavam com tudo. Então, eles tinham lá seus entreveros, eles tinham lá suas divergências. A questão, Erickson, é que nós precisamos voltar à simplicidade da Bíblia. Qual é a simplicidade da Bíblia? A simplicidade da Bíblia é que cada igreja seja autônoma. Entende? Cada igreja tem a autonomia. Essa autonomia eu digo que não deve ter outra que impõe sobre ela isso ou aquilo. Olha só, é bom que essa igreja seja autônoma. Que nessa igreja autônoma tenha aqui um grupo de líderes. Um grupo de líderes, né? Pastores. Inclusive que haja liberdade nos membros para também fiscalizar esses, e eles precisam prestar conta, ser transparentes. Lembra da ética pastoral? O que era a ética pastoral? Que o pastor precisa, ele dar conta da sua vida. O pastor precisa lidar com a administração da igreja de uma maneira que ele não domine aquilo. Ele precisa ser uma pessoa sempre fiscalizada, a palavra é essa mesmo, né? Fiscalizada pelos outros, sabe por quê? Um poder absoluto corrompe absolutamente. Então, uma pessoa que tem um poder na mão e não tem ninguém acima dela, ninguém que a questione e ela não presta conta a ninguém, é muito complicado. Essa pessoa, ela vai se envaidecer, ela vai se perder no meio do caminho, entende? Então, nós não sabemos lidar com o poder, nós não sabemos lidar com o dinheiro, nós não sabemos lidar com o prazer. Aqui é o tripé satânico que o mundo está apoiado. Né? Olha só, então é muito complicado, irmãos. A gente precisa entender o que a Bíblia tem de proposta. Essa é a proposta. Tem mais uma coisa ainda, falando a respeito dessa estrutura, da organização e de todo essa convivência, né, entre liderança, igreja local e tudo mais. Meus irmãos, uma coisa que eu acho muito interessante é que haja de quando em quando votação na igreja. Eu acho bom isso, eu acho isso interessante. Ou seja, que esse pastor ele passe novamente pela avaliação da igreja, se de fato a igreja quer que esse pastor continue pastoreando. Então, né? Então as presbiterianas fazem isso, as batistas fazem isso. A cada 2 anos. Cada 2 anos tem lá, né, uma votação. Não então, pode ser mais a 4, né? Umas 4 para 5. O período aí é uma conveniência. A minha nem existe. Não tem, né? A maioria não tem. O cara é vitalício. E aí quem tira o cara do poder? Quem é que tira o cara dali? Dificilmente tira. Porque ele tem um poder. A minha pergunta é: quem pastoreia aqueles que pastoreiam o povo de Deus? Quem é que cuida daqueles que cuidam do povo de Deus? Aqueles que o povo de Deus presta conta. Ele presta conta para quem? Quem é o pastor do pastor? Né? Devia ser muito isso daí, umas Sim. reuniões. Agora, um conselho de pastores eu acho interessante. Seria da hora. Um conselho de pastores eu acho interessante. Né? Uma convenção que lide com essas questões. A possibilidade dessa igreja ser autônoma, mas ser ligada a uma convenção ou um conselho de pastores, inclusive juridicamente, que tenha poder sobre ele quando ele ferir as cláusulas lá do regimento. No Brasil? Não, sem ser nas igrejas Sim, tradicionais. Tem. As convenções, a Assembleia de Deus tem, a do Belém tem a CGDB, a Madureira tem a CONAMAD, as Assembleias Independentes tem a CIEADESPEL. Mesmo tem os líderes, o pastor titular? Sim, tem. Se eles são ligados a uma convenção, tem lá o regimento. Então, é assim, juridicamente o cara cometeu um pecado moral, um escândalo muito grande, ele pode ser
né? Se ele é ligado a essa convenção, ele pode ser destituído do cargo. Agora da briga jurídica, é um escândalo e tal, né? Muito complicado. Mas você tem mecanismos, você tem meios para que você intervenha, senão o cara é dono da igreja. E é muito complicado, irmãos. Não é assim que se deve viver. Aquelas pessoas se chamam pelo nome de Deus, né? A liderança, a gente precisa dar exemplo para o mundo, a gente precisa dar exemplo para os pecadores, que a gente não agarra com unhas e dentes o poder, as rédeas. Quem quis fazer isso foi Satanás, irmãos. Satanás quis ser o poderoso, quis ter o poder, não quis se sujeitar e nem prestar contas a Deus. Ele disse, não, eu subirei ao céu, eu farei lá o meu trono, né? Então a gente percebe que essas estruturas, elas se parecem muito mais com uma proposta do adversário do que uma proposta de Deus. Esses homens, eles estão se agarrando ao poder como se a vida deles fosse isso. E tem mais uma coisa ainda, tem pessoas que elas têm problema com os títulos. Por exemplo, um pastor caiu lá num ato, um pecado sexual e tal, e de repente ele pela comunidade local lá, disse, ó, você não vai pastorear, mas aí de repente por um tempo não vai pastorear mais. O cara que tem problema de não ser chamado de pastor, ele tem problema de não ser chamado de pastor, denuncia contra ele justamente que ele não está apto para o pastorado. Porque quem está apto para o pastorado não tem problema nenhum se ele carrega o título ou não, se as pessoas atribuem a ele o título ou não. A questão, irmãos, é de uma identidade ministerial. Então, por que eu sou pastor? Porque eu recebi o título? Porque administrativamente eu fui reconhecido? Porque as pessoas me chamam? Não. Porque eu faço isso no dia a dia. Eu cuido de gente. Natural. Sim, faz parte. É minha vocação. Você pega um médico, por exemplo, diz assim, não, você não vai... Mas, de repente, o Conselho Regional de Medicina lá, diz assim, você não está mais autorizado a medicar, né? A exercer aí, eu esqueci o nome. É a clinicar, né? Você não está mais. Aí ele vê assim um ferido na rua, uma pessoa que caiu lá, está machucada e tal, uma fratura exposta, alguma coisa assim. Irmãos, está no sangue dele ajudar a gente, ferida. Ele vai lá, ele sabe que pode ajudar, ele tem condição de ajudar, né? Mesmo que não reconheça ele como médico, ele vai lá e ajuda a pessoa. Então um pastor de verdade, ele ajuda pessoas, ele aconselha pessoas, ele leva as pessoas mais próximas de Deus. Ele faz com que essa pessoa se pareça mais com Jesus, se tem ou não tem o título. Então o cara que às vezes fica preocupado com o título, isso é uma denúncia contra ele, né? Então, se não te chama André de pastor, se não te chama de professor, qual é a diferença? O que isso afetará na minha vida? Eu deixarei de ser o que eu sou, de fazer o que eu faço? Absolutamente, nem um pouco. Porque antes dessas coisas, ou seja, desses títulos, desses reconhecimentos, eu fazia a mesma coisa. Então, há 20 anos eu venho fazendo a mesma coisa. E há 20 anos eu não tenho os títulos que me deram. E nem a função administrativa que eu tenho hoje nessa estrutura chamada de igreja local. Eu sempre fiz, irmãos. Sempre fiz. Sempre estudei a palavra. Sempre ensinei a palavra. Sempre compartilhei o evangelho. Sempre aconselhei pessoas. Sempre fiz o que eu faço hoje. É que hoje é mais intenso, né? Hoje é reconhecido. Hoje, não, o professor André, pastor André. E se não me chamarem mais disso? Não vai. E tem mais uma coisa. E se eu deixar de exercer isso de uma forma administrativa, não mudará nada, sabe por quê? Minha identidade não está em ser pastor. Minha identidade não está nisso. Isso é temporal. Isso só pertence a essa vida. A minha identidade é filho de Deus. Diferente. Essa identidade, inclusive, que eu carregarei para toda a eternidade. Então, pastor, ninguém é pastor. Está sendo pastor. Só existe um pastor, que é o sumo pastor e bispo das nossas almas, que nós lemos em Pedro. Lembra? 1 Pedro. Então, ele é o sumo pastor. Ele é. Nós estamos sendo co-pastores, porque o pastor é um só. E se eu deixar de ter esse título, não vai alterar em nada, porque não afetou a minha identidade. A minha identidade não é pastorear, a minha identidade é ser filho de Deus.
como filho de Deus, eu sirvo na família de Deus, na ocasião do pastorado. Entenderam, irmão, a diferença dessas coisas? A gente precisa separar, precisa entender tudo isso. Diga aí, Nessi. Falando sobre o pastor que quer ser dono da igreja, o pastor Ari contou que um pastor que já estava aposentando, deixou de dar o cargo para um irmão que estava preparado, deu com um parente. E a igreja começou a enfraquecer. É o nepotismo. Mas foi que lá no Pirani, né? Onde o pastor Ari mora, claro aí. Nepotismo gospel. Então, queridos, nós aprendemos que a vocação, o chamado, ele não é hereditário, né? Não são os homens que decidem isso. Então, duas coisas Deus não deu aos homens. Deus não delegou aos homens. Deus não permitiu que os homens decidissem. Duas coisas em relação aos outros. Primeiro é galardão. Quem decide isso é Deus, a recompensa que vai dar. É Deus. Segunda coisa é ministério. Então não sou eu que decido, o Erickson vai ser isso aqui, ou a igreja aqui, não vai ser isso, não. É Deus que decide. É Deus que vocaciona. É Deus que dá as ferramentas. É Deus que gera os desejos. É Deus que manifesta na pessoa o dom. É Deus que faz aquele negócio frutificar. É Deus, é o Espírito Santo, irmãos. Então a gente precisa entender uma coisa. Essa proposta de igreja é de Deus. É Deus que tem toda a planta. É Deus que opera tudo em todos, tanto querer quanto efetuar. É Deus que chama para o ministério. E Ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Ele mesmo, Jesus, deu para a igreja. Então é Jesus que decide essas coisas, não é? E como é a igreja de Cristo, então também nós que fomos chamados não decidimos o que fazemos sobre essa igreja, que não é nossa. Porque nós somos o quê, amados? Nós somos despenseiros dos mistérios de Deus. O que é, aliás, nós somos ministros e dispenseiros, 1 Coríntios capítulo 4, verso 1 e 2, não é isso? Lembra que nós lemos já? Já falamos várias vezes, até nos originais, então 1 Coríntios capítulo 4, verso 1 e 2, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Requer que no ministro cada um se ache fiel ou leal. Então olha só, o que nós somos em relação à igreja de Deus? Ministros, servo dos servos e dispenseiros, que é o mordomo. Então também servimos. Nós servimos sobre a casa de Deus. Né? Nós, na verdade, somos serviçais desse povo. Quem é serviçal recebe ordem de um senhor e não faz o que quer sobre a casa desse senhor. É um empregado, na verdade, né? É um serviçal, é um servo, é um escravo, é uma pessoa que foi chamada para trabalhar ali, naquela função. E ele serve o quê? Aquilo que o dono da casa ordena para que ele sirva. Então essa é a função do dispenseiro. Ele vai na dispensa e serve. Então vai procurar onde? Qual dispensa? A dele? Claro que não, a dispensa da casa. Qual é a dispensa da casa? Está aqui, irmão. Então eu não posso alimentar o povo, eu não posso dar para o povo, eu não posso fazer o que eu quero do povo, o que eu bem entendo, acho, não é capricho, ao meu bel prazer. Não, eu preciso saber o que Deus quer com esse povo. Onde Deus quer direcionar esse povo. Eu preciso ter a clareza na minha mente. Eu preciso ouvir a voz do Espírito Santo. Eu preciso, de fato, entender o que Deus quer com aquela comunidade, o propósito de Deus naquela comunidade local. Então, olha só, amados. Então, a gente está falando aqui, na verdade, daquilo que não é nosso, que é de Deus. Então, a responsabilidade é muito grande que nós temos, como ministros, como vocacionados, como obreiro e como o líder, que é uma palavra muito usada hoje, embora não parece que não tem na Bíblia, mas a liderança, o conceito tem, né? A questão o ministério eclesiástico, como que ele deve ser? Deve ser como a Bíblia diz. E como a Bíblia diz? Diz que esse que é o primeiro, ou que acredita ser o primeiro, ou que é visto como o primeiro, deve ser o último. E quem quiser de fato no reino de Deus ser aquela pessoa assim, o primeirão, precisa servir. A marca, irmãos, a marca do líder
é serviço. A marca do obreiro é serviço sacrificial, é amor, é entrega, é dar a sua vida em prol das outras pessoas, porque é a semelhança do Cristo. Era o que João, acho que era João, e eu esqueci o outro, que eles estavam brigando, né, para sentar à direita e à esquerda de Jesus. Isso. É dessa passagem, Os né, dois Jesus lá, Cristo vai lá e- Quem é maior? Aí Jesus, vocês vinham discutindo o que pelo caminho? Se envergonharam, né? Aí Jesus Hebreus fala, não tá? Mateus, pode Mas botar também aí. está em Hebreus que fala que só Cristo sentará à direita de Deus porque ele foi constituído, não é? Tal. Foi filho de Zebedeu ou não? Né? Sim, Que a mãe foi lá querendo um lugar para o filho. os dois lá. Mas Hebreus também explica isso. Também vai falar que ele é o sacerdote, É, está à destra de Deus, que assentou à destra de Deus. 8, capítulo 8. 8, pode ler aí, Edson. Até Versículo achar que eu qual? não vi. Pode falar daí que ele... Então veja aí, se você achar, compartilha com a gente. A questão, meus amados, é que nós precisamos entender que a igreja, ela não é propriedade humana. A igreja tem uma constituição humana, mas é de propriedade divina. Porque ela, diga aí, achou? Capítulo 8, verso 1. Pode ler. O mais importante do que estamos tratando é que temos o sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Sim, o Hebreus. Exato, é Cristo. Jesus, sim. Todos nós, irmãos, numa função de cooperadores, numa função de servos de Deus e dos irmãos, numa função de dispenseiros, de mordomos dos irmãos sobre a casa de Deus, nós, como aqueles que foram chamados dentre os chamados para se doar ou se entregar em sacrifício pelos irmãos, devemos entender que a liderança bíblica é uma liderança diferente dessa liderança que existe aí entre as pessoas que não conhecem a Deus, né? Tanto é que existe um livro muito conhecido, quem estuda administração, RH e esses cursos aí que lidam mais com essa questão do relacionamento, eles vão estudar, vão ter que ler um livro chamado O Monge e o Executivo, né? O Monge e o Executivo, nesse livro, o autor, que não é cristão, necessariamente cristão, protestante, ele pega Jesus como o maior exemplo de liderança. Olha só que coisa interessante, a forma de Jesus liderar. Como que Jesus liderava, irmãos? Como que ele pastoreava aqueles 12, ou aquele povo todo? Ele pastoreava dando exemplo, servindo, ensinando, orando, vivendo com aquelas pessoas, acompanhando aquelas pessoas, ajudando aquelas pessoas, insistentemente, intensamente, e ainda morreu por essas pessoas. Olha só, né? Ressuscitou por essas pessoas, insiste até hoje por essas pessoas. Então Jesus é o exemplo que deve ser seguido por todos nós, que de alguma maneira lideramos, que de alguma maneira temos influência sobre as outras pessoas. A gente não vê Jesus manipulando ninguém, ameaçando ninguém, né? Jogando culpa em ninguém, aproveitando de ninguém para o servi-lo, embora ele fosse aquele que era o único digno de ser servido, adorado e etc. E ele disse, não, vocês me chamam de mestre, Senhor, fazem bem, mas eu não vim para ser servido, não. Eu vim para servir, dar minha vida em resgate de vocês. Tem mais uma coisa, estou misturando aqui os textos, né? Tem mais uma coisa, como eu fiz com vocês, vocês devem fazer um com os outros. Então, o líder, o pastor, o obreiro, ele não é obedecido, ele não precisa ser obedecido, amados. Tá certo? Ele não manda, ele precisa ser seguido pelo exemplo dele. Então, ele vai e faz. A liderança bíblica não é que ela manda, não é que ela aponta o caminho, ela faz, ela anda. Ela deixa o rastro, a pessoa vem lá e vai atrás, pisa atrás, faz. Ele estimula a pessoa, né? A liderança cristã serve a Deus de tal maneira que desperta o desejo no outro, é o estímulo despertado. Como Paulo disse, que ele procurou causar uma inveja santa nos patrícios
dele, nos conterrâneos dele, né? Ele servia a Deus de tal maneira, sim. Era Gálatas que você fala? Não, é Romanos, esse é Romanos. Quer ver o texto? Então bora lá. Romanos eu acho muito interessante. Era Gálatas, capítulo 1, verso 14. Não, depois você lê esse aí também. Não, Tá, mas gente? que ele fala lá que ele se destacava entre a maioria lá dos judeus. Ah, tá, aqui não, e isso ele está falando da época que não tinha entregue a sua vida a Cristo, que não era discípulo de Cristo, né? Nessa época, ele já diz que da sua geração ele excedia a todos em zelo, em tudo mais, não é isso? É. Mas aqui em Romanos 11, 14, olha que coisa interessante. Na verdade, vamos ler desde do 13 e 14, né? 13 e 14 eu acho que fica mais completo. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. Ó, como que ele vai glorificar o ministério? Para ver se de alguma maneira posso incitar à emulação os da minha carne e salvar alguns deles. Essa palavra emulação está diferente aí na Bíblia de vocês? Ciúmes. Exato. Provocar os ciúmes. Provocar os ciúmes, isso. Provocar ciúme, causar, né, esse estímulo, o desejo no outro. Então, olha só o que ele disse: vou glorificar o meu ministério, para ver se eu desperto nos outros, se eu gero nos outros um ciúme, para que eles olhem para mim, como eu sirvo a Deus, e eles desejem servir dessa mesma forma, com esse mesmo zelo, com esse mesmo empenho, com essa mesma dedicação. Olha só, irmãos, o que Paulo está nos ensinando aqui para a liderança, né? Sirva a Deus, seja humilde de tal maneira que você vai constranger o outro pela sua humildade, pelo seu amor, pelo seu serviço, pela sua misericórdia, pela sua dedicação, pela sua devoção, né? Como que a gente desperta vocações do ensino, por exemplo, do ensino. Ensina com todo zelo, com toda paixão, né? É interessante, eu gostaria muito, eu tive o privilégio de 1 ou 2 que eu me lembro aqui, traz a memória, 1 ou 2 ocasiões. Eu falei assim: rapaz, você despertou em mim o desejo de estudar a palavra de Deus. Olha que coisa boa, louvado seja Deus. Ele não falou que você ensinou e me ensinou a que eu tenho que estudar a palavra de Deus, foi isso. Você despertou em mim. Olha que coisa boa. Quer dizer, de alguma maneira a pessoa me viu ensinando. Disse: rapaz, quero ensinar desse jeito, quero estudar a palavra desse jeito, quero me interessar pela palavra desse jeito. É o despertamento, é provocar no outro estímulo, sem você falar, ameaçar e tal. Não, faça com paixão, com senso de responsabilidade, de dever, com zelo, com dedicação, né? Quem quer ensinar, a Bíblia diz, inclusive, tem que se esmerar nisso, tem que ensinar com todo zelo, faça com a alma, dê uma aula assim que estimule, soe na aula, fale com vida, se tem 1 ou 2, tanto faz, mostre que aquilo é importante estar fazendo porque é para Deus, irmãos. Cante quando se for cantar, se tem de fato, né, esse chamado assim, para conduzir aquele rebanho nos louvores, altos louvores a Deus. Então cante com a alma, com quebrantamento. Vai falar de Cristo, fale assim com lágrimas nos olhos, entendendo que aquela pessoa é preciosa para Jesus. Então fazer as coisas com vida, irmão, com unção de Deus, com graça de Deus, com apetite na alma. Tá vendo como a gente desperta? Como que essa geração, alguns disseram, se preocupa na seguinte questão: que mundo a gente vai deixar para os nossos filhos? A resposta vai depender de que filhos nós vamos deixar para esse mundo. O que vai acontecer com a igreja? Vai depender daquilo que nós faremos hoje de igreja. O que nós estamos fazendo hoje de igreja? Professor, Jesus também se dedicou bastante, mas os discípulos também não foram aquela coisa que Jesus esperava, nesse também havia dito. Porque hoje a maioria dos cristãos não gosta de pensar, não gosta de ler, não gosta de quebrar a cabeça, quer que o líder pense. E se o líder tem tanta dificuldade para pensar, quebrar a cabeça, para estudar,
E ele já vai tudo mastigado, não vai numa forma que ele estudou. Por exemplo, que você estudou, você não vai conseguir passar para nós. Não é verdade? É quase impossível você Sim. passar. É impossível. É. A pessoa só consegue se a pessoa estudar mesmo. Se ela Então, mesma o meu estudar. papel não é ensinar tudo que eu aprendi para vocês. O meu papel é ensinar de tal maneira que desperte o desejo de vocês a estudarem. O meu papel e o papel do curso de teologia, a herança, o legado que eu acredito que o curso de teologia tem que deixar depois que vocês concluírem, é que vocês continuem com esse desejo de estudarem a palavra de Deus. Você entende? A respeito de Jesus, não é nem que Jesus ficou frustrado com... Não, Jesus sabia de fato que aquele povo lá era ruinzinho mesmo. Jesus sabia. Jesus não teve uma expectativa sobre aqueles homens. Nenhuma. A questão é que Jesus sabia e tinha convicção do seu papel como ensinador, a sua missão ele tinha muito clara. Jesus também entendia que aqueles homens seriam aquilo que eles poderiam ser, cada um deles diferente um do outro. Tanto é que foram. Só não foram naquele período enquanto Jesus estava ensinando. Foram só depois que Jesus ascendeu ao céu, veio o Espírito Santo e o processo na vida deles começou com essa ausência do Jesus físico, terreno. Entende? Então a questão é o seguinte, o que nós sofremos muitas vezes hoje na questão do ministério eclesiástico? Ou seja, de um líder que precisa fazer com que o outro, né, estimule o outro, ou fazer com que o outro continue esse ministério, ou tenha o seu ministério. O problema é que o líder muitas vezes quer que o cara seja igual a ele. Olha só, isso é ruim, é péssimo, né? Então tem que fazer do jeito dele, tem que pensar como ele pensa, tem que fazer como ele faz. Se não fizer, se não usar os mesmos textos, se não fizer daquele jeitinho, então esse líder aqui, ele falou, pô, isso aqui não presta. Se não der o fruto como ele quer, na intensidade que ele quer, muitas vezes esse líder falou, opa, não serve. Se cair algum erro, desiste dele. Então, amado, Jesus, ele fez tudo o contrário. Olha, nós fazemos tudo ao contrário do que Jesus fez, né? Ou seja, aqueles homens, eles não atenderam a expectativa, não fizeram na proporção que deveriam fazer. Não é que Jesus esperava, que deveriam fazer. Não fizeram, na intensidade, abandonaram Jesus, né? Pedro nega lá Jesus, então todo mundo foge. Não atenderam, tudo acuado lá, com medo. Um lá até falou assim, não, vamos voltar de novo a pescar, o próprio Pedro, aliás. Vamos voltar, e foi todo mundo. Não, então vamos pescar. E se Jesus não aparece de novo lá, ressurreto, Pedro, rapaz, aqui eu de novo. Vou falar a mesma coisa, joga lá do outro lado, lá, a rede. Aí Pedro joga do outro lado. Aí João fala assim, rapaz, uns 3 anos e pouco atrás, Jesus falou a mesma coisa, eu acho que é ele. Pedro disse, rapaz, é ele mesmo, hein? A água, tá, foi até Jesus, ficou olhando para Jesus para ele, os dois sem falar em nada. Aí Jesus pega o peixinho assim, já assado, fala, come comigo aqui. Ou seja, o Pedrão negou, voltou à velha vida, vai pescar de novo, abandonou o ministério. E aí Jesus disse, não tem que conversar. Jesus não jogou na cara dele, aí Pedrão, eu falei para você, fala aquilo, você não está vendo não? Você não deu ouvido. Está vendo? Você falhou, você não deu conta, você não me obedeceu. Nada, Jesus ficou ali. Empático, simpático. Né? Ficou ali, restaurou a vida de Pedro. Olha só, então Jesus vai mostrando como que é que a gente forma a liderança. Primeiro pelo exemplo, segundo pela misericórdia, segundo pela insistência, perseverança, paciência, e vai um bocado de virtude aí, né? Então a gente entende o seguinte, eu entendo o seguinte, que ali o ministério eclesiástico, ele precisa estar pautado na Bíblia, irmãos. Por quê? Porque não fomos nós que começamos esse negócio. Esse projeto não é nosso. Nós não manjamos desse negócio. Certo? E o ministro, né, eclesiástico, na verdade, ele precisa entender que ele não é o cara que sabe das coisas. Ele é o cara que deve ouvir aquele que sabe das coisas, que é o Espírito Santo, soprando a palavra no coração e na mente dele. Entende? Então a gente precisa rever algumas coisas aí de liderança, porque as pessoas estão equivocadas. Eu não tenho direito de fazer da igreja o que eu penso de igreja. O que eu penso de igreja? Penso isso, isso e isso.
Não importa o que eu penso de igreja. O que eu preciso saber é o que Jesus pensa, projeta na igreja. Qual a intenção de Jesus em fazer uma igreja, né? Em erigir uma igreja, levantar uma igreja, em edificar a igreja. Eu preciso, como mordomo, pegar então a vontade de Cristo, o alimento de Cristo e passar para o povo. É isso, irmão. Simples de um lado, complexo do outro. Porque a gente lida com séria dificuldade, porque nós nesse processo também somos aqueles que precisam ser liderados, pastoreados. Não tem um único, o próprio cidadão que foi citado aí, o Caio Fábio, quem é que lidera ele hoje? Ninguém, irmão. Quem é que dá conselho para ele? Ninguém. Quem que ele ouve? Ninguém. Esse homem vai para onde? Só Deus sabe. Agora a chance de perder é muito grande. Quem é que hoje, para o Silas Malafaia, falou, Silas, você está errando nisso aqui, caminha por aqui. Quem é que fala com ele hoje? No status que ele tem. Quem é que fala para um Edir Macedo? Quem é que fala para um... Quem é que fala? Ninguém. Não tem ninguém sobre essas pessoas. Essas pessoas, elas estão assim, numa liderança equivocada, porque não estão sendo liderados, só lideram. Então, só tem um que ele é autossuficiente. Só tem um que ele se basta. Só tem um que se garante, que banca a sua vida. Só tem um que é o autoexistente. É Cristo. Ninguém mais. Todos nós precisamos uns dos outros. Nessa engrenagem, ou melhor, nesse corpo vivo, diz o texto, inclusive, de 1 Coríntios, que eu quero ler com vocês, que eu acho muito interessante. Rapaz, acho que é 1 Coríntios mesmo, né? Então, nesse caso aí, então tem que ser. Então, por exemplo, Silas Malafaia, ele já está liderando. Se tiver um líder acima dele, então esse outro líder tem que ter um líder. No caso que você está falando. Então, no caso, para acabar essa hierarquia de poder, né? Então tinha que ser conselho. Exato. Um conselho. A Bíblia diz... Nem outro, mas ali... A Bíblia diz que na multidão de conselheiros aí há sabedoria. A obra de Deus se faz com muitos conselhos. Tem 2 provérbios, né, bem parecidos, falam isso. Então, por exemplo, eu participo aqui em Santo André do Copasa, Conselho de Pastores de Santo André. Então tem um conselho de pastores. A gente ouve um ou outro, ao outro, né? Ouve um ao outro. Então, assim, a gente se reúne de quando em quando, para ser ministrado um pelo outro. É um conselho que se tem. Olha que coisa interessante. Então, você tem pastores cuidando de pastores. Pessoas cuidando de pessoas que cuidam de pessoas. Né? A gente precisa entender... Rapaz, eu estou tentando achar o texto aqui. É Efésios 4, lembrei. Hã? Ele é a cabeça do corpo. Quem? É o que você... já achou? Não, é Efésios 4. Sim, Efésios 4 e 16. Eu acho muito interessante. Esse grandão da igreja tem que ter um assessor, né? Não é assessor, esse é também uma pessoa que deve e pode aconselhá-lo, alertá-lo, que tem autoridade sobre ele. A gente chama de mentoreio, na verdade, né? É um mentoreio, é um mentor, é uma pessoa que é um conselheiro, uma pessoa de respeito, que essa pessoa ouve. Porque o líder, para ouvir o liderado, é meio difícil, né? Os caras, assim, têm uma dificuldade enorme, como alguns professores têm dificuldade enorme de ouvir o aluno, como alguns pais têm dificuldade enorme de ouvir filhos, como homens, né? Os maridos têm dificuldade de ouvir a mulher. Então, há essa dificuldade, porque existe em nós um orgulho, uma soberba. A gente acha que sabe das coisas, que faz tudo certo, que não se perde no caminho, que o outro não pode, não tem condição de me advertir, de me... Você sabe com quem você está falando? Eu sou pastor, diácono, né? Eu sou professor, aluno. Eu sou o homem, mulher. Eu sou o chefe. Então, você sabe com quem está falando? Você sabe quem eu sou? Você conhece a minha história? Aí vai dando carteirada, né? Carteirada, só as carteiradas. Dá as carteiradas, a gente dá carteirada, não dá não? Dá.
Então, isso é peculiar do pecador miserável que nós somos, irmão. Desse orgulho que não nos deixa. E isso a gente precisa todo dia se sujeitar. E nós nos humilhamos, sabe como nós nos humilhamos? Não é perante Deus, não. Nós nos humilhamos perante Deus quando nós nos sujeitamos ao outro. Aí sim, porque aí também é demais, né? Você achar que nem Deus, aí é claro, qualquer doido da cabeça, não sei o Satanás mesmo, mas qualquer doido, meio doido da cabeça assim, ou meio são, doido meio são, sei lá, ele sabe, opa, Deus está acima, né? Então se Deus mandar uma profecia, se Deus mandar uma visão, um sonho, alguma coisa assim, ele já treme. Então é fácil. A questão e o difícil e o desafio é a gente se sujeitar uns aos outros, como a Bíblia Pilatos diz. disse que você, uma vez, o maior, eu acho que é o maior professor, o maior mestre, né? Aquele que sempre ensina, aquele que de repente aprende. O Paulo Freire. É Paulo Freire Paulo ou Freire. foi Pilatos? Paulo Freire. Paulo Freire, ele diz que o professor é aquele que eventualmente ensina. Né? O que ele quer dizer é que o professor sempre aprende. Que não é essa posição de um superior. Que não é aquele cara que sempre tem razão. É o cara que, ele é líder, mas ele aprende. Ele tem ouvidos para o outro. Essa que é a questão. Então, essa auto-humilhação não é fácil, irmãos. Não é fácil. O líder olhar assim para o cara, né? E reconhecer, rapaz, acho que Deus está falando por ele. Deixa eu escutar. Olhar um jovem e de repente falar, pastor, acredito que o senhor está equivocado. Rapaz, para o pastor assim desarmar o coração, né? Baixar a guarda, para o pastor dar ouvido, considerar, porque nós temos essa questão. Eu passei uma experiência, faz muito tempo isso aí, 16 anos, não mais, 17, 18 anos atrás, por aí. Estava em sala de aula, era aluno, na ocasião, sou aluno até hoje, mas na ocasião lá eu era o aluno e tinha um professor. E aí o professor falou alguma coisa e disse, professor, eu acho que não é assim não, acho que é assim, 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 né? Eu disse, não é assim não. Está errado, você está errado. Tá bom. Passou 1 ano e meio para 2 anos, ou até um pouquinho mais, alguma coisa assim. Acho que uns 2 anos. Eu ainda estava no curso, né? O curso era 2 anos e meio. Então foi bem no comecinho que eu entrei no curso, alguns meses. Eu tive essa experiência. Então depois de uns 2 anos, quase no finalzinho do curso lá, o professor estava ensinando exatamente aquilo que eu disse que era. E que ele disse há 2 anos atrás que não era. Aí eu descobri o porquê que ele mudou de opinião. Porque ele ouviu um professor lá na faculdade que ele estava fazendo, que era superior a ele, a mesma coisa que eu tinha falado como aluno há 2 anos atrás. E eu era um jovem, e era um aluno. E ele era um adulto, um pastor, um professor, não deu ouvido a mim, que era um jovem, um aluno, entendeu? Quem que perdeu? Ele perdeu de aprender e durou 2 anos. Passou 2 anos para ele aprender uma coisa que ele podia ter aprendido com um jovem aluno. Ele não foi humilde. Então a falta de humildade prejudica a pessoa. Ele não se corrigiu depois. Ele nem lembrava, eu acho. Ou não quis dar o braço a torcer, ou não reconheceu, ou não lembrou, não sei. A questão é que se ele tivesse dado ouvido ao jovem aluno, se ele tivesse a humildade de ponderar, de pensar, opa, será que esse aluno está certo? Será que é assim mesmo? Não, irmãos, ele não ouviu, ele não deu ouvido, ele apenas escutou. E como esse professor equivocado já veio de cima para baixo, falando para o aluno, está errado, não é assim. Por quê? Porque ele julgou que o aluno sabia menos do que ele. Porque era um jovem, não podia ensiná-lo. Né? Agora, quando ele ouve a mesma coisa de um homem que ele entende que está acima dele, aí ele dá ouvido e aprende. Então, olha só como nós perdemos muito tempo com essa nossa soberba, com essa nossa ignorância, essa falta de humildade, não olhando para as pessoas e entendendo que cada um pode ter um ponto de vista melhor do que nós, que ele pode de fato ter uma compreensão melhor do que a nossa, que Deus pode estar usando essa pessoa, independente, porque nós
Não devemos ter essa relação de superioridade e inferioridade, irmãos. Nós precisamos entender que nós pertencemos a uma família de irmãos, né? Enquanto nós discipulamos, nós somos discipulados. Aqui existe uma troca. Aqui é uma bênção mútua. Então eu abençoo vocês com a proposta de aula. Vocês me abençoam com a reflexão, com o questionamento e com a opinião de vocês. E o Espírito Santo ministra sobre todos nós aqui, não é? Imagina só, se nós conseguíssemos viver assim nas nossas relações, amados, nós seríamos abençoados, cresceríamos muito rápido, amadureceríamos muito rápido, né? Por que as pessoas demoram a amadurecer? Por conta disso. Resistem ao ensino de Deus através de todos. E julga que só alguns podem ensinar. Não, amado. O ser humano ensina desde o seu nascimento até a sua morte. O ser humano tem a capacidade, diferente dos animais, que os animais até 2 anos de idade, independente dos animais, até 2 anos de idade, eles aprendem, entre aspas, tá? Aprendem entre aspas, né? Coisas novas. Depois disso, é uma repetição das mesmas coisas. Pode viver 50 anos, 100 anos, igual as tartarugas, dinossauro, rinoceronte, jacaré, sei lá o que mais, elefante vive bastante, parece também, né? Pode viver quantos anos forem, só vão ter a repetição dos mesmos instintos, não são capazes de aprender mais nada novo, só aquilo que limita a sua espécie. Ser humano não. Até no leito de morte, pode ter vivido 100 e tantos anos, ele tem a condição, a capacidade ainda de aprender algo novo. Ó, olha o privilégio que nós temos, irmão. E por que uns resistem? Por causa disso. É soberbo, não dá ouvido, né? A gente coloca muitas vezes, uma coisa que eu tenho orado na minha vida e na vida dos alunos, é para que Deus possa vencer essas barreiras que a gente levanta na nossa mente, esses condicionamentos, a gente já vem condicionado. E quando a gente ouve alguma coisa, já bate assim e já volta, né? A gente resiste. Então fala, não é assim, não é assim, não é assim. Já vem condicionado, ouve alguma coisa que não bateu direito, fala, já rejeita de pronto. Calma, calma, calma. Veja, pense 1, 2, 10 vezes, vá para a Bíblia, reflita mais um pouco. Rapaz, será que é assim? Independente de quem falou, não, porque assim, verdade de Deus é verdade até na boca do diabo, disse o Lutero. A verdade de Deus é verdade até na boca do diabo, né? Então, não olhe a pessoa que falou, porque tem pessoas equivocadas em um bocado de coisa, mas tem coisa que ela pode falar que é correta. Então a gente também desconsidera tudo de uma pessoa? Claro que não. Quem é uma pessoa tão ruim que não tem algo para ensinar de bom? Quem é uma pessoa tão boa que também não ensine algo de ruim? Não é? Então a gente precisa ter os olhos abertos, ouvidos abertos, coração aberto, alma aberta para ser ministrado pelo Espírito Santo. Aprender a aprender. Aprender a desaprender para aprender. Então tem uma matéria foi de... Calma aí, deixa eu só... Nós... Ele não pegou, né, a matéria, DVD? Não, que eu já falei isso aí. Kleber, nós temos que aprender a desaprender. Entendeu? Quando nós aprendemos a desaprender, ou seja, eu sei disso aqui, então eu preciso aprender a desaprender isso aqui, a não saber mais isso aqui, para aprender outra coisa, que seja mais adequada, entendeu? Então aprender a desaprender para aprender, porque quando eu não aprendo a desaprender, então eu sei e vou resistir sempre a um ensino que é contrário àquilo que eu entendo que é certo. Isso chama-se de amadurecimento, irmãos. Quando nós éramos adolescentes, a gente achava que era dono da verdade, sabia das coisas, não é? Sabe tudo. Aí eu estou na adolescência. Aí não, já passou, né? Só para lhe avisar, adolescência e 20, 21 anos já não é mais não. Ué, agora que eu tenho 18. É mesmo? Rapaz, tá meio acabado, pensei que você tinha mais. É a idade. Brincadeira. Então o que acontece? Quando a gente era adolescente, achava que sabia das coisas, né? Não ouvia pai, professor, ninguém, um negócio terrível. Quando a gente é um jovem na igreja e é liderado pelo líder, a gente acha que o líder também é equivocado em um bocado de coisa. E aí, por aí vai, pais, todo mundo. Aí quando a gente vai amadurecendo, quando a gente é líder, fala, rapaz, não é que meu líder tinha razão? Aí quando a gente vai pastorear, fala, rapaz, olha quanta bobagem eu falei pro meu pastor e olha aqui,
Rapaz, agora eu sou pai. Olha só, meus pais tinham razão. Meu Deus do céu. Então, assim, amadurecimento. A gente precisa, algumas pessoas amadurecem mais rápido e outras de uma forma mais demorada. E outras nem amadurecem. Nunca. E Deus nos guarde dessas coisas, né? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Ninguém se manifestou assim? Tranquilo? Tranquilo coisa nenhuma, né? O negócio está pesado. Queridos, na aula que vem, se Deus quiser, eu vou falar sobre Timóteo, né? Sobre o ministério, mas aqui em Timóteo, eu gostaria que vocês inclusive lessem, se puder estudar, estudem o texto, que é 2 Timóteo, capítulo de número 4. Capítulo número 4, verso 1 até o verso 5, tá? Então quero aí na próxima aula, se Deus quiser, já na introdução, entrar aqui com esse texto aqui, de 2 Timóteo 4, verso 1 ao 5. Vamos falar aí a respeito de algumas ordens de Paulo para o Timóteo, consequentemente,